boa noite aos amigos, nossos irmãos da SEAL, que trabalham conosco no dia a dia. Você que está visitando a SEAL, iniciamos hoje um projeto do estudo do Evangelho, às quartas-feiras, às 20 horas, onde nós vamos dividir sempre um capítulo, estudando e dividir as nossas opiniões com cada um. Estamos aprendendo com essa tecnologia. É o primeiro dia, estaremos juntos, o Lucas, Cláudia e Antônio Carlos, para aprendermos um pouco, para que nós possamos nos unir em pensamentos, em ideias e trazer algo diferente para dentro do nosso coração. Nós vamos começar com a leitura do Evangelho, capítulo 12. Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que estás nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? E eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Esse é o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 20, 43 e 47. Que assim seja. Vamos agora fazer uma oração, abrindo o nosso momento de reflexão. Então convido a todos a elevar os pensamentos a toda a espiritualidade e nos colocando de corações abertos, de mente aberta, para que todas as palavras que venham nos ajudem a fazer delas palavras de amor e torná-las em prática. Agradeço a todos a presença e convido, nesse momento, a rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então nós começamos hoje nesse bate-papo, do capítulo 12. E é importante pensarmos essa primeira parte, onde fala dos inimigos. Os inimigos
algum momento nós já tivemos alguma relação com eles. Os inimigos não são motivo de ódio, apenas são pessoas que nós, neste momento, gostamos menos dessas pessoas. E quando Jesus vem nos falar para amar os inimigos, na sabedoria dele, ele nos coloca que sejam amar os inimigos, não precisa tratar como um amigo, não precisa abraçar, não precisa ter o mesmo carinho que você tem com um amigo, porque ele sabe das nossas dificuldades com isso. Então, começando, olhando inimigos de uma maneira diferente. São pessoas que eles não estão como os nossos amigos nesse momento. Palavra, inclusive, que não deve constar no vocabulário de um verdadeiro cristão, inimigo. Porque todo o ensinamento do Cristo veio na direção de fazer com que você compreenda esses momentos, compreenda essa pessoa, compreenda o que o futuro vai guardar para cada um. Então a palavra inimigo realmente não deveria fazer parte do vocabulário de nenhum cristão. Eu acredito até que nem desafeto, porque todo o conhecimento que o Cristo traz e depois mais detalhado pela doutrina dos Espíritos mostra que nós somos todos irmãos caminhando numa mesma direção com os mesmos defeitos, inclusive durante algum tempo. Eu traria aqui também a reflexão para o nosso estudo de hoje, esse conceito de inimigo para a vida moderna. Então hoje nós observamos, nós vemos diversas dessas colocações, diversas dessas agressões num ambiente como esse, de rede social, num ambiente hoje virtual, do qual às vezes pessoas, como o Eduardo bem disse, um pouco mais distantes de nós, acabam porventura demonstrando a sua opinião, demonstrando as suas atitudes, que nem sempre estão de acordo com as nossas próprias. Isso dá em muitos momentos em confusão. Então os inimigos também eu traria para nós refletirmos juntamente nesse mundo virtual das redes sociais, aprender a conviver também com estas pessoas que hoje faz parte do nosso círculo de amigos, uns mais próximos, outros apenas nos acompanham através das mídias sociais, mas todos de alguma forma mantêm um relacionamento. E como lidar com isso hoje, com os nossos amigos ou com os nossos inimigos? Como o próprio Antônio Carlos disse, essa palavra não deveria existir, mas ainda assim esse sentimento existe dentro do ser humano. Então também colocaria para nós pensarmos juntos aqui essa questão, levando para o ambiente da rede social. Eu me incomoda um pouco hoje que alguém faz um comentário na rede social, ou político, ou um conhecimento sobre esse momento que nós estamos vivendo, e somente o fato de ser uma opinião diferente da minha, eu passo a não olhar mais o meu próximo e não identificar o que ele tem de bom. Eu me torno agressivo ou desprezo, Só tem essas duas, ou eu sou amigo ou inimigo, E quando Jesus veio falar também, que sempre eu gosto muito quando ele fala, ele comenta de odiar, do ódio, de odiar o próximo, e odiar é somente o fato de você não estar amando da mesma maneira que ama. E quando eu vou na mídia social e somente leio aquilo que é uma crítica,
e tenho a minha reação contra isso, eu passo a olhar que eu amo essa pessoa, mas eu não estou valorizando aquele tanto que eu amo. Eu acho que aí nós vamos trabalhar um pouco também com a paciência, né? De nós sabermos entrar na mídia social e respeitar a opinião do próximo, seja qual for, todas estão certas. Aqui no Evangelho, no próprio capítulo Amai aos vossos inimigos, o capítulo 12, tem um trechinho bem interessante que vai mostrar a importância dos nossos pensamentos com relação a isso. Então ele fala assim: o pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimentam à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, portanto, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Então esse trechinho ele fala primeiro, né, da importância do nosso pensamento, o quanto um pensamento maléfico produz coisas maléficas em nós mesmos e também nos outros, também quanto um pensamento benéfico causa coisas benéficas para nós e para os outros, e ainda assim reforça o que o Eduardo disse. Nós não precisamos tratar aqueles do qual nós temos um distanciamento da mesma forma com aqueles que são mais queridos, mas ainda assim não nos dá o direito de desrespeitar, não nos dá o direito de lhe proferir uma agressão, seja ela verbal, escrita ou de qualquer forma que seja. Quando a pessoa se volta para a oração na direção de qualquer companheiro de caminhada, ou da família, ou não da família, até pessoas desconhecidas que alguém possa pedir, faça uma oração por fulano, faz uma vibração. A gente não julga essa pessoa, não julga se ele tem um gosto político ou um gosto no futebol, a gente não faz nenhum julgamento e se doa pedindo a Deus pelo refazimento e pelo bem daquela pessoa. Então essa deve ser também a conduta até com aqueles que nós temos algum dissabor ou algum, como dizia, um entrevero, como diz o italiano. Nós temos que ter essa consciência de que esse irmão é um filho igual a você, é uma criatura de Deus igual a você, que tem as mesmas chances de errar e de acertar que você. E a partir daí você passa a tratá-lo da mesma forma que o Cristo sugere que tratemos todas as pessoas. Então, nós temos uma conduta igual a quando vamos fazer uma oração para uma pessoa estranha, mesmo que aquela pessoa já seja uma pessoa que te causou algum mal. Sim, e indo de encontro às suas palavras, Antônio Carlos, falando sobre consciência, tem um trecho que eu estava lendo do Evangelho segundo Bezerra de Menezes, do nosso tema de hoje, a consciência, expandindo-se naturalmente, conforme o espírito avança no seu progresso, passa a ter a condição de compreender a postura do próximo e de receber seus insultos como manifestação de seus infortúnios íntimos. O que quer dizer? Que a gente passa a compreender que nós estamos todos em processo de aprendizado, todos estamos passando por situações para nos melhorar, e que nós compreendamos o nosso próximo durante esses momentos, que não entendamos essa situação que às vezes nos incomoda como uma agressão a nós, e sim como uma necessidade dele de aprendizado. Eu acho interessante. Só cuidado para nós falarmos mais lá. Para a gente não deixar escapar a ideia, é como se a gente tivesse ouvido alguém falar assim, mas é difícil porque
É difícil porque eu fui lesado, ou porque eu fui traído, mal amado. Mas é aí que o mérito será maior. Como foi dito logo no começo, amar a quem nos trata bem, amar a quem nos dá um certo carinho é muito fácil. Valor vai ter você amar realmente quem traz para você os problemas, quem traz a traição, quem traz prejuízo financeiro, quem te calunia. Então, é a esse tipo de pessoa que está a nossa prova. Inclusive, de certo modo, facilitado pelas leis da natureza, para que a gente se ajuste e aprenda com isso. Onde está a maior dificuldade é onde está o maior pagamento também. Onde está o maior aprendizado. Justamente. Seguindo nessa linha de pensamento também, cabe colocar aqui a mensagem de Jesus do não julgamento, né? Não julgueis para não serdes julgados. E aí me vem aquela passagem quando Madalena ia ser apedrejada, né? E ele fala, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e todos aqueles que estavam ali acabam saindo, porque de alguma forma todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos defeitos, e isso não nos dá o direito de apedrejar alguém, isso não nos dá o direito de jogar pedras em outras pessoas. Tudo isso acaba prejudicando a nossa própria evolução e a evolução de outras pessoas. Eu vi que tem algumas pessoas mandando comentários, né? Vocês vejam que nós fomos agraciados pela chuva hoje. Fazia muito tempo que não chovia, fizemos até chover, mas vamos fazer o possível para o som chegar até você, que estamos em adaptação aqui, tá bom? Gostaria de falar um pouquinho, falar um pouco sobre como agir com esses que chamamos de inimigos. Se muitas vezes nós não conseguimos ter qualquer relação com essa pessoa, às vezes não conseguimos olhar para essa pessoa, como nós podemos nos aproximar? O primeiro caminho é nos colocarmos em oração para o bem do próximo. Nunca esquecendo, podemos considerar como inimigos, mas eles são nossos irmãos. E no momento estamos tendo uma desavença. Então, uma oração por esses nossos irmãos. Depois, desejando, mesmo sem conseguir conversar com ele, desejando coisas boas para ele. E quando ele conseguir essas coisas boas, comemorar essas coisas boas que esse nosso inimigo conseguiu. Esse vai ser um trabalho lento de nós nos aproximarmos dos nossos irmãos. Até porque já é muito estudado os fluidos. Tudo aquilo que provém de nós é nosso. Então, se você emana fluidos de amargura, de raiva ou de contrariedade, você emana e ele retorna a você. Então, esse universo no qual você vai ficar transitando vai estar carregado desse tipo de pensamento, porque você os produz. Ao contrário, se você faz a oração e você deseja a felicidade, mesmo que isso seja um pouquinho difícil para o seu sentimento, você está desejando isso para você também. Então, o universo que te rodeia facilita essa caminhada sua por essa encarnação. Mara, obrigado a Mara pela mensagem, ela fez um comentário interessante. Quantas vezes os nossos inimigos
professores para a nossa evolução. Sempre. Muito obrigado, Mara. Na maioria das vezes, nós acabamos aprendendo justamente com as adversidades, com as pessoas que nos são mais difíceis, pois realmente, como ela disse, existe por trás de uma situação dessa, de uma pessoa difícil, um grande professor, um grande mestre ali a nos ensinar algo. Então, conseguir olhar com esses olhos e aprender também por trás das dores das pessoas difíceis é um ato de sabedoria, é uma ação que nos faz evoluir cada vez mais. Queria também colocar aqui uma passagem, ainda dentro do capítulo 12. Se alguém vos ferir na face direita, apresentai-lhe também a outra face. Então, sempre que alguém nos faz algo, sempre que alguém nos critica, sempre que alguém de alguma forma acaba cometendo uma ação que não é uma ação alinhada com o pensamento evangélico, com o pensamento cristão, nós, enquanto espíritas, nós, enquanto cristãos, nós, enquanto pessoas que buscamos ter uma moral elevada, independente da religião, devemos, assim como Jesus, mostrar a outra face. E mostrar a outra face aqui não é naquele sentido literal, né? Quando lhe ferir numa face, dê também a outra face para que ela seja ferida. Nós podemos interpretar essa passagem como dar a outra face no sentido de mostrar o outro lado daquela situação, mostrar o lado positivo, dar o exemplo a estas pessoas, a partir de nossa própria ação, que é possível fazer diferente, que é possível mostrar a ela outros caminhos. Pois não justificando, mas tem muitas pessoas que agem de determinadas formas, pois foi a forma que aprendeu a agir, foi a forma que foi educado, foi a forma que vivenciou na sua vida. Muitas vezes não conhece outras formas de agir. E nós que estamos tentando seguir os passos de Jesus, seguir os passos do Evangelho, temos o dever moral de mostrar a outra face. Quando alguém critica, eu mostro a outra face. Quando alguém faz uma fofoca, eu mostro a outra face. Quando alguém me agride, eu não retribuo com a agressão, eu retribuo de forma generosa, respeitando, claro, os limites, respeitando, claro, o bom senso, mas mostrando sim que é possível ser diferente, como Jesus nos mostrou desde que aqui esteve encarnado junto de nós. Só. E a outra face não é que você vai se rebaixar. Você dar a outra face é sinal do seu respeito à opinião do próximo. Então isso é muito importante de trazer para nós, né? Respeito verdadeiro, né? Respeito verdadeiro. Eu te ouço, eu te dou atenção. Tem uma colocação que o Edson fez aqui, que é interessante também, é que, na verdade, eles são o nosso espelho. Isso é bem interessante, bem de encontro, né, com tudo isso que a gente está falando. Nós enxergamos no outro, na verdade, aquilo que nós mesmos fazemos, da forma como nós agimos, né? Então, muito válido o comentário, Edson. Obrigado. E quantos de nós estamos verdadeiramente preparadas para olhar nesse espelho? Para nos olhar. E aí enxergar realmente aquilo que está no nosso interior, está aqui adormecido há muito tempo, e através dessas pessoas nós temos essa oportunidade. Esse é um exercício de muita coragem para nós que estamos neste caminho. Mas mesmo quando não temos a consciência exatamente deste caminho, a própria vida se incumbe de fazer isso. Então ela coloca no nosso caminho as peças necessárias para que a gente consiga se olhar, consiga se aprender e fazer a nossa reforma íntima. Sim. Por trás de tudo isso, como não podia deixar de ser, está o orgulho. Quando a gente coloca
esse sentimento num degrau muito alto, tudo que nos contraria pode se tornar algo grave. Pequenas contradições ou contrariedades vai se tornar algo digno de alguma encrenca, de alguma rusga. Então, analisando o seu comportamento, o nosso comportamento, com relação a situações de desacordo, a gente consegue se perceber o quanto ainda é orgulhoso, o quanto realmente está iluminado ou caminhando na direção do Cristo, porque é muito simples a gente não se enxergar como a gente realmente é e depositar a culpa no nosso semelhante. Então, perceba o seu orgulho, perceba o seu comportamento, e aí você começa a perceber como você é nessas relações. Aqui tem uma passagem interessante falando sobre isso. Mas é preciso trabalhar com empenho e determinação em transformar as nossas energias malsãs em vibrações pacíficas. Aqui ele coloca o trabalho, o empenho. Nós temos que ter ação frente a essas nossas tendências. E essas pessoas que nós chamamos de inimigos ou de desafetos, ou até de outra forma, são, na verdade, grandes professores, e que nós temos que enxergar-nos dessa forma e fazer o nosso trabalho, para que a gente possa transformar realmente as nossas vivências em amor, que é isso que nós estamos aqui aprendendo, né? Como aprendizes que somos. E como aprendizes que somos, tem algum desafeto por nós, ela não vai crescer se você também não crescer. Se você não se transformar um pouquinho, não passar a dar exemplos melhores, essa espiritualidade de menor qualidade que nos cerca normalmente, também não vai crescer. E aí a gente deixa de prestar mais um momento de caridade no nosso desenrolar da vida, porque o mundo invisível é tão mais próximo de nós do que o mundo material às vezes, porque quando estamos sozinhos de companhias materiais em casa, com certeza temos companhias espirituais. E aí o nosso conjunto de pensamentos está também influenciando a eles. Sim, tem uma colocação interessante que a Daniele nos fez aqui. E qual seria a nossa chance, né, de reconciliação se nós estivermos encarnados no Brasil e o nosso inimigo ou o nosso professor estivesse num outro local, por exemplo, falando no Japão. Então, realmente, nós vamos atrair esses professores por aquilo que nós precisamos aprender. Nós temos que estar cientes disso, né? Então, excelente colocação aí, Daniele. Obrigada. Professor ou algoz, né? Vai saber. Você pode ter um algoz muito intenso e que vai interferir na sua vida. Se você tiver uma conduta onde a sua conduta faz com que a sua vibração seja baixa, ele vai conseguir interferir muito, inclusive na saúde. Se a sua vibração tender a ser mais alta, a ser de mais amor, de mais respeito pelo seu semelhante, ele não consegue se aproximar tanto de você, somente nos momentos que você tiver deslizes de amor pelo próximo, aí ele se aproxima com facilidade. Mas se você tiver bom comportamento em relação ao seu próximo, como é o segundo mandamento dos 10 que a gente já ouviu falar, é amar o seu próximo, então aí ele se afasta, não consegue se aproximar de nós. Nós falamos sobre caridade, amor e caridade. Se amar ao próximo é um ato de caridade, amar aos inimigos é o ato mais sublime de caridade. E ele está acima do orgulho e do egoísmo. Logo em seguida, vem as
instruções dos Espíritos no livro, no Evangelho, aonde vem falar sobre a vingança. E vem mostrando a vingança como era lá atrás. A vingança é algo que você planeja. Você vai fazendo mal, você começa pensando nisso. Durante todo esse tempo que você está pensando em fazer o mal para o próximo, você entra nessa vibração mais baixa. Nos leva para baixo. E aí eu fiquei pensando um pouco no que o Lucas falou há pouco. Se nós temos nas mídias sociais, ouvimos alguém ou lemos alguém escrever algo que não é tão legal, nós arrumamos um jeito, no momento certo, de dar o troco para essa pessoa. Essa é a mesma vingança do que se planejar matar uma pessoa. Porque a sua vontade é de matar o outro com uma palavra. Olha a vibração que nos leva para baixo tudo isso. Olha o cuidado que nós devemos ter com a nossa, aquilo que nós transmitimos. Muito cuidado nisso. E evitar essa vingança só pelo fato da pessoa ter uma ideia diferente da nossa. A gente, com os nossos pensamentos, nós podemos ser comparados a uma usina de energia, e a gente pode produzir energia de qualidade ou energia que nos causa doença. Então, seguindo o raciocínio, saber adoecer nós já sabemos. A busca do aprendizado, a busca da transformação é para que a gente aprenda a se curar. E isso não vai ser conseguido se a gente realmente não pelo menos tentar amar. E amar inclusive aquele, ou principalmente aquele que é o que nos traz motivos de discórdia, motivos de descontentamento. Aquele cidadão que aparece na mídia social, que foi citado como exemplo agora, ele pode receber, ao invés de uma repulsa, ele pode receber um comentário positivo, orientando, dando uma diretriz melhor para aquele pensamento dele, porque é importante cultivar realmente os sorrisos, mas é o sorriso na alma, porque o sorriso na alma é que vai trazer possibilidades de cura. O sorriso no rosto apenas nem sempre é verdadeiro, ele pode ser só a educação, mas o sorriso da alma, ele vai te trazer cura, ao contrário do que a gente já sabe fazer com frequência, que é adoecer a si próprio pelo conjunto de ideias. Eu colocaria também, junto com isso que o Antônio Carlos bem nos colocou aqui, sobre a necessidade do perdão, sobre a necessidade de nos repararmos com essas pessoas em vida, né? Pois, como o próprio Evangelho nos traz em reflexão, a vida carnal é só uma passagem. Sim. E do lado de lá, continuaremos a viver. E temos a escolha de continuar a viver com estes sentimentos ruins ou começar a trabalhá-los desde já. Me permito aqui citar um exemplo, por ser público, do próprio Divaldo Pereira Franco, em que no seu filme, em outros vídeos, em outras palestras, ele acaba citando um obsessor que o acompanhou durante a sua vida inteira, devido a algo que tinha acontecido lá em torno de 1400 na Europa. E esse obsessor sempre o perseguia, principalmente quando ele baixava sua vigilância. Esse obsessor estava lá. E Joana, em alguns momentos, também. Quando nós olhamos para essas duas figuras, Joana de Ângeles e o obsessor que acompanhou Divaldo, será que um é mais professor do que o outro?
Será que somente Joana foi a mentora de Divaldo, ou este também que foi o obsessor que o perseguiu durante toda uma vida, assim não foi também um grande mestre, pois sempre que ele se desviava de um percurso, lá estava a presença do obsessor. A posteriori, Joana vinha e dava a orientação. E somente esse laço negativo se desfez através de um ato de amor. Divaldo, ele já vibrava amor pelo obsessor, mas ainda assim precisava de algo na matéria. Quando então aparece ali na porta uma criança, e essa criança é mais uma a ser adotada por Divaldo, mas essa em especial era a mãe do obsessor numa vida passada, e ali o próprio obsessor se derrete naquela situação, né, nas nossas palavras do dia de hoje, se derrete naquela situação e permite com que Divaldo siga o seu caminho, e ele próprio, a partir de então, consegue se desvencilhar daquilo, ou seja, naquele exato momento o perdão se fez presente na vida dos dois, porque não existe um mocinho e um vilão, apenas os papéis é que vão se trocando, e quando o perdão existe, a conciliação, a reconciliação existe, permite com que cada um siga o seu caminho melhor. Senão nós iremos desencarnar, iremos para o outro lado e permaneceremos assim com os nossos desafetos ou com os nossos desajustes. Como foi colocado ali, né, imagina se um professor reencarnasse em cada lugar, podemos colocar aqui também, quando nós ainda somos, né, o desafeto de alguém, e esse alguém, por algum motivo, não precisa mais encarnar ou não precisa mais estar próximo de nós, como que a nossa consciência vai se deparar com aquilo que nós fizemos? Então até nisso a própria lei divina, ela cria mecanismos de sempre essa reparação existir. E quando não possível diretamente com a pessoa, através de outras. E nisso é que nós vemos a importância da caridade. Aquela caridade que seria a mais sublime de todas, que é executada também para aqueles que são os nossos desafetos, mas também a caridade do nosso dia a dia, que nos faz aprender a ser cada vez mais pessoas melhores. Não que os nossos amigos possam ser desafetos de alguém, porque eu tenho certeza que ele só tem santo. Né? Aqui também, né? O Lucas nem tanto. Vocês puderam ver que ele citou o exemplo aí. Mas a gente sempre pode estar na condição de vítima e de se achar que não é causador de dificuldade para ninguém. É conveniente no nosso processo de caridade, no nosso processo de compreensão, que a gente comece a se observar e compreenda esse sujeito que está aqui tentando desenvolver os seus relacionamentos, as suas atitudes, os seus aprendizados. É muito importante se observar com caridade, mas com severidade, porque nós costumamos ser muito carinhosos conosco e pouco carinhosos com o semelhante. Nós somos muito severos. Então, essa situação pode demonstrar essa necessidade de prestar mais atenção em nós mesmos, porque a nossa conduta nem sempre é a melhor do que a do nosso desafeto. Falando do perdão, só lembrar que o processo de perdão deve ser completo. Não sei de quem é a frase que eu gosto muito, muito mesmo. Se for boa, é minha. Eu já li ser de várias pessoas quando fala que perdoar não é esquecer. É você lembrar do que o próximo lhe fez com amor. Então, olha que o perdão ele está ligado diretamente ao cultivo do amor. Direto. Então, sempre vamos perdoar, vamos lembrar daquela situação que nós perdoamos com muito amor, com muito carinho. É uma colocação interessante aqui, também foi feita pela Carlota. Nem sempre e na maioria das vezes os nossos maiores desafios não estão tão longe, né? Eles estão bem próximos de nós e geralmente, como o Lucas falou, as leis, né, universais fazem
com que a gente consiga fazer esses ajustes. Então, por isso, na maioria das vezes, esses nossos professores estão na nossa família mais próxima. Então, que a gente não perca a oportunidade de enxergar isso e aprender a lição, né? E enxergá-los como professores e não como desafetos, inimigos, como pessoas que nos perturbam. Realmente a gente tenha esse olhar não só para pessoas que a gente acha que são distantes de nós, né? Mas para essas pessoas que são realmente muito próximas. A gente tenha esse olhar de amor, esse olhar de perdão para eles também. Não olhar com ódio, né? Nós temos alguns companheiros dividir os fluidos que existem dentro de um trabalho. Então, fazer jus é estar comprometido com a transformação íntima, que é difícil, mas que é necessária. Também colocaria aqui, até como mais uma reflexão para a gente fazer sobre esse tema, os 2 mandamentos do qual Jesus resumiu todas as leis, como ele mesmo disse: amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, e amai ao próximo como a si mesmo, sabendo que esses 2 mandamentos são iguais e equivalentes. Ainda assim, Chico Xavier, quando em vida, nos traz que esses 2 mandamentos foram superados por amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que Jesus também falou na época, né? Amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. E isso é um desafio muito grande, pois quando a gente olha para essa reflexão, nós podemos compreender que para Deus todos são iguais. Deus não ama menos aquele que cometeu uma falta do que aquele que até então cometeu um acerto. Jesus não ama menos aquele que é considerado um bandido do que aquele que é considerado alguém correto. Para o amor de Cristo, para o amor de Deus, todos nós somos iguais. Em estágios evolutivos talvez diferentes, mas o amor dele para com todos é o mesmo, é igual. Nós é que ainda estamos desenvolvendo esse amor para conseguir, primeiro, nos amar e aí sim conseguir amar ao próximo. Pois se não conseguirmos nos amar, nos respeitar, também não conseguiremos amar ao nosso próximo. E amar esse próximo, principalmente estes do qual nós temos um distanciamento maior, estes do qual nós colocamos na caixinha ali dos inimigos, é um desafio, mas é um desafio que nos engrandece. Sempre. O aproveitamento das relações difíceis está nisso daí, de realmente crescer nesse momento do relacionamento difícil. É deixar o orgulho de lado, é não se sentir ofendido, porque a ofensa só existe se você se sentir ofendido. Então, não se sinta ofendido, releve, cresça sempre com isso aí e transmita uma ofensa num sentimento de amor, num sentimento de compreensão, que você pode levar para outra pessoa, e aí você vai ser cada vez acompanhado de boas vibrações. Até porque a maioria de nós necessita, quanto mais alto o nível de vibração, é melhor para a nossa saúde física, é melhor para o nosso trabalho, que a maioria de nós se comprometeu a realizar aí 1 ou 2 vezes por semana, ou até mais. E uma nova parte colocada pelos espíritos, ele vem falar do duelo, que naquela época acertavam-se as coisas, marcando esse duelo. Hoje, o orgulho que nós temos por um pensamento, nós duelamos através das palavras. E, novamente, fazer a colocação. Quando não temos condição de proporcionar alguma dificuldade na vida da pessoa. Porque às vezes nós temos esse poder, essa condição. Mas quando nós colocamos os nossos pensamentos e duelamos com a palavra,
querendo colocar aquele pensamento na cabeça do outro de qualquer maneira, nós matamos o pensamento do outro. Então, se de repente um de nós esteja pensando aqui na mesa que nós nunca duelamos porque não pegamos uma arma, não pegamos uma espada para duelar, mas pegamos as palavras e ferimos ao nosso irmão com a mesma força de uma arma, porque a palavra tem um poder de ferir muito grande e machuca. E por mais tempo, algumas vezes, né? Fica registrada tão fielmente dentro das pessoas que aquilo se propaga durante os anos. Aliás, é até importante isso você ter falado. Esse perdão que nós estamos fazendo propaganda dele, em algum momento pode ser necessário que você busque o que o Lucas acabou de falar, alguma situação que esteja lá, guardada na mente, lá da infância, lá de uma situação financeira, de um relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, com o namorado, namorada, ex-marido, ex-esposa. E quanto menos você trazer isso à tona para se relacionar com essa emoção, mais ela se enraiza dentro de você. Desculpa que esse é vamos dizer assim, é o conhecimento do Lucas em terapias aí. Mas aquilo que a gente tem guardado, é importante que a gente traga à tona para poder realmente trabalhar aquilo e se livrar daquilo. Porque isso causa, em 30, 40 anos, às vezes uma doença muito difícil de ser resolvida. Então, existem pessoas que são boas para ouvir, existem profissionais que são bons para trabalhar essa situação. Então, esse perdão que você precisa para essa situação é muito importante, de repente, você trazer para poder trabalhar ela novamente. Desculpa, Lucas, nesse meio você Muito bem falado, né? Eu posso só, como nós temos nosso horário, né? Eu gostaria só de encerrar nessa parte, que depois nós vamos fazer uma vibração por esse momento, a oração de encerramento, com uma frase de Dalai Lama. Ele fala: o que é o inimigo? A resposta dele: eu mesmo, minha ignorância, meu apego aos olhos. Aí está realmente o inimigo, dentro de nós mesmos. E aí volta novamente a questão do espelho. Novamente a questão do espelho. E de se trabalhar, né? Inclusive, já houve diálogos aqui na casa, nas quartas-feiras que não está tendo alunos, que vem 2, 3 ou 4 pessoas, sobre cada um de nós realmente refletir aquilo que precisa ser trabalhado dentro de nós, até para uma oportunidade futura, de algum tipo de situação diferente aqui na casa. Então, que é importante que esse auto-perdão, essa auto-caridade realmente torne-se um hábito para nós trabalhadores aqui da casa. Então eu vou convidar a todos para participar junto deste momento das nossas vibrações. Então, no conforto do seu lar, aonde você estiver, eleve o seu pensamento a Jesus, nosso Mestre querido, nosso amigo de todas as horas, aquela presença de quando nos sentimos sozinhos, basta fazer uma oração para que ali se faça presente a sua imagem e o seu amor. E através de Jesus, nosso Mestre, dos mentores de luz, daqueles que nos acompanham do outro lado da vida, vamos todos, neste instante, nos unir em pensamentos e em corações, para emanar
os nossos melhores sentimentos. E estes sentimentos se transformam em luzes que vão irradiando a partir de nós, como se nos transformássemos em um grande sol. E esta luz irradia por todo o nosso lar, para toda a nossa família, para os animaizinhos que convivem conosco, trazendo alegria. Essa luz também vai se estendendo para todas as pessoas que nos são familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos companheiros de trabalho, todos aqueles que frequentam esta casa de amor e luz, que cada um possa receber essa luz no seu coração. Também vamos vibrar para a nossa cidade, para nosso estado, para nosso país, para que através de Jesus essa luz chegue exatamente onde for preciso e necessário, confortando a todos e principalmente direcionando os caminhos a seguir, para que consigamos ir cada vez mais rápido e melhores rumo aos ensinamentos do Cristo, rumo aos ensinamentos de Deus. Que essa luz se estenda também por todo o nosso planeta, para esse lindo planeta chamado Terra, e que nos quatro cantos a paz prevaleça, o amor reine e a luz prevaleça. Pois desta forma conseguiremos transpor as diferenças, transpor as dificuldades e voltaremos a ser uma única família, uma família que se une através do amor e da luz. Aproveitando esta oportunidade também para agradecer a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos mentores, agradecer a oportunidade da vida e tudo de bom que temos na vida, pois sim, temos muitas coisas boas, e se formos parar para olhar, elas serão muito mais do que aquelas que achamos que são ruins. E ainda assim, aquelas que são ruins ainda estão ali para nos ensinar algo, ou seja, também é um grande aprendizado, é algo bom. Pedimos a proteção e a bênção de Jesus para que nos acompanhe durante o nosso dia, durante a nossa noite, durante a nossa vida. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então, agradecer a todo mundo por ter participado, por ter contribuído, por ter vibrado junto conosco desta primeira oportunidade, deste primeiro aprendizado nosso, numa live, numa rede social, e com certeza será a primeira de muitas outras oportunidades. Semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, também estaremos aqui proporcionando um ensinamento, proporcionando uma troca de experiências, para que tanto nós quanto vocês juntos possamos aprender. Dia 16, um recadinho especial, estaremos aqui recebendo doações de ração, tanto para gatos quanto para cães, e também você produtos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza.
Essa arrecadação será feita no modelo drive-thru, acho que é assim, drive-thru, né? O carro passa, a gente pega e coloca aqui dentro para que não haja contato, para que não haja aglomeração, mas ainda assim a gente possa continuar fazendo o trabalho assistencial da casa, que continua sempre. Então, dia 16, das 9 às 16 horas, é só você passar aqui na rua com o seu carro, se você tiver condições, para fazer a sua doação de ração para cães e gatos e também alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Quem quer falar alguma coisa? Boa noite a todos vocês. Boa noite, que a paz esteja com todos. Que assim seja. Que assim seja.